Povo meu, tricolor. Hoje é o seguinte, hoje meu pai acordou um pouquinho mais tarde, entre aspas. Minha madrasta já acordou, então eu posso falar muito bem, amplamente com você. Antes de mais nada, curte, compartilha. Vai ter o pós-jogo de PSG e Chelsea e vou encerrar muito bem essa Copa do Mundo de Clubes, ok? Mas eu já estou voltando para a rotina do Campeonato Brasileiro. Vou continuar falando muito do Fluminense, tá? É, na derrota por Chelsea por 2-0, deu os números de 330 milhões acumulados que o Fluminense deu, obteve 330 milhões de reais, tá? Em dólares, eu não sei falar tanto assim, eu pus muito para reais. E aí tem muita da questão do imposto nos Estados Unidos e tal. Então, uma média aí, acho que o imposto é de 20%, você calcula 33, 290, mas 260. Vamos dizer que seja até 30%, vamos supor que seja 210 milhões de reais. Entre 210 e 250 milhões de reais que o Fluminense vai trazer para cá. E eu quero conversar muito com o torcedor tricolor e com a diretoria tricolor. Eu não sei o nome do diretor de futebol, do diretor executivo do Fluminense, mas sei o nome do Mário Bittencourt. E aí eu vou falar muito bem falado. Cara, é uma grande expectativa pelo Fluminense nos próximos 2 anos e meio, não só pelo dinheiro, mas pelo Maracanã. O Fluminense tem livre acesso de jogar lá. Por Xerém, pelos moleques que tem em Xerém, pela Barra, Vargem Grande, CT do Fluminense lá. Né? O Renato Gaúcho, como eu falei, pode ficar 2 anos e meio fazer um baita projeto lá. Não é só esse dinheiro. Muito bem, o que eu quero falar? Torcedor tricolor, primeiro, como eu falei, eu falei no Instagram, cumpra primeiramente a promessa do Mário Bittencourt, cumpra o pedido do Mário Bittencourt e vá saudar os semifinalistas da Copa do Mundo de clubes, ok? Cumpra isso. Vá hoje, lote o Tom Jobim agora pela manhã e vá. Vá muito, porque é muito importante, é muito gratificante. Se eu fosse jogador de futebol, eu ficaria muito, mas muito feliz. Da carreata por ter chegado em quarto lugar, mas quarto lugar de Copa do Mundo de clubes, né? De Mundial anual. É algo muito gigante. O Borussia não conseguiu, o Bayern não conseguiu, né? Então, Messi, mesmo no Inter Miami, não conseguiu. Então, Neymar não estava lá, Cristiano Ronaldo, então é muito importante. O Liverpool não estava, Salah não estava, Benzema, não importa. No Barcelona do Lewandowski não estava. Então é muito importante você estar lá. Não é só os 200 e poucos milhões de reais descontados, os 330 milhões que chega a 200 e poucos, chega por 200 e pouco por causa dos descontos dos impostos norte-americanos. É muita coisa. Muita. Muita. Eu não sei, volto a falar, não sei o nome do diretor executivo de futebol do Fluminense, mas acho que ele é uma pessoa muito importante, mais ou menos importante agora, porque o Fluminense tem que saber investir nesse dinheiro. Eu não sei se a dívida do Fluminense é 800 e poucos milhões, entre 600 e 800 milhões, mas pague muito bem a dívida e faça com que isso, nos próximos 4 anos, que agora os clubes do mundo inteiro têm um ciclo como seleções de 4 anos, agora de 2025 a 2029 é um novo ciclo, que é muito importante entender, cobra mais, principalmente dirigentes brasileiros, a não encerrarem trabalhos no meio de um processo, numa temporada anual. É muito importante você, tricolor, entender, você, diretoria do Fluminense, entender, Mário Bittencourt ou qualquer outro presidente que venha, jogadores, atletas, funcionários, médicos, que agora vocês têm um processo
para chegar ao nível de grandeza financeira que tem Palmeiras, Galo, Botafogo, Flamengo. São Paulo tem muito disso. Vocês têm um processo. Vocês têm uma base tão boa quanto o Santos, tem um estádio tão grande, maior do que o do Corinthians, tem uma torcida maior do que Inter e Grêmio, maior do que Galo e Fluminense, vamos dizer assim, maior do que a do Botafogo. Tem muita coisa boa, pode trazer um patrocinador master para ajudar a pagar as contas enquanto o Fluminense paga a dívida. É muita coisa, torcedor tricolor. É muita coisa. Volto a falar, o diretor executivo do Fluminense tem que ter cabeça. Para quê? Para não sair contratando vários cracassos e não ter como pagar. E principalmente, temporada e temporada, ajudar principalmente o Renato Gaúcho, que é ele que monta o time, ele que dá o esquema tático, ele que fala se vai jogar com 3 zagueiros, 3 volantes, como deu muito certo durante o tempo na Copa do Mundo, ou se vai jogar com 3 atacantes. Ele que fala se vai jogar Serno Canobi na ponta esquerda, é ele que fala quem vai ser o camisa 10, porque o Ganso, o Lima não podem render os próximos 4 anos, é ele que fala. E você, diretor executivo, seja você quem for do Fluminense, você tem uma grande missão de ajudar, né? Não só a trazer um jogador que o Renato queira, mas um unânime, que aí você tem que escolher muitas das vezes, esse aqui é unânime, é o melhor zagueiro que temos para substituir o Thiago Silva, todo mundo ia querer, os clubes do mundo teriam querer esse. O Brasil, do mundo, esse, o melhor centroavante para vaga do Cano, né? Recuperação do Everaldo é muito importante. A parte do diretor executivo de futebol, o qual também, além da faculdade de jornalismo, queria muito me especializar para entender essa parte desde a época do, sei lá, atrás, do Rodrigo Caetano, do Gaspar, 2009, 2009, 2012. Então, é muito importante. É importante que a comunidade Fluminense Futebol Clube entenda o momento de grandeza que tenha, mas que não faça igual o Corinthians. Não chega e fala assim, eu vou criar um estádio, vou pegar o meu dinheiro, gastar tudo e depois me endividar como o Corinthians, que em 8 anos, desde a subida para a Série A em 2009, com o Ronaldo, até 2017, com o campeonato ganhado pelo Carille com a ajuda do Jô como centroavante, ficou ali no auge e depois vice Copa do Brasil para o Cruzeiro e nunca mais, não deu muito nada. Tá aí com Memphis, Depay e Yuri Alberto, você sabe como pagar essa galera. Então que o Fluminense tenha muita cabeça, contrate um patrocinador master que pague, por hoje você pode pedir até mais do que o Unimed, um patrocinador maior do que o Unimed. Vai conseguir? Muitas das vezes não. Mas que o Mário Bittencourt também tenha chegado lá dos Estados Unidos já conversando com acionistas. Até se o Fluminense quiser virar uma SAF, mas também sendo um associativo, conversando com pessoas, para fazer o Fluminense crescer muito bem crescido, porque merece. É um trabalho agora de muita peculiaridade a um longo prazo. Eu falei, agora são 4 anos para clubes, não somente para seleções. E as eliminatórias são as Copas Intercontinentais, Libertadores, CONCACAF, Liga dos Campeões, da Europa, da Ásia, da Oceania, então, da África. Então, o torcedor tricolor, pense muito bem, pense com carinho. Chegou uma época agora de se estruturar ainda muito mais. Eu acho que o Mário Bittencourt está no último ciclo dele. Eu não sei como que são as eleições no Fluminense. Eu vou procurar estudar o tempo que o presidente fica. Mas agora, tricolor, é hora de apoio do torcedor. Um bom trabalho da gestão executiva, diretor executivo de futebol, que eu vou pesquisar o nome. Apoio ao Renato Gaúcho e boa administração do dinheiro. Para o Fluminense, daqui a 1 ano, 2 anos, está no mesmo patamar realmente de Botafogo, Galo, Flamengo e Palmeiras. E que cresça muito bem, porque merece muito. Esses 15 milhões de torcedores, que não são só ricos, são pobres, são pessoas humildes, que precisam muito ver o Flusão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Não só na América do Norte, na América do Sul, no mundo inteiro tem torcedor tricolor. Precisa ver o Flusão muito grande,
ser muito importante no mundo. Então, parabéns, Fluminense, de novo. E a partir do jogo contra o Cruzeiro, porque agora o jogo dessa rodada foi adiado. A partir do Cruzeiro contra o Cruzeiro do Gabigol, né, do português que está lá no Cruzeiro do português que hoje treina, o Leonardo Jardim, que treina o Cruzeiro. A partir desse jogo, semana que vem, meados de semana que vem, é uma nova história para o Fluminense de trabalho, muito a médio e longo prazo, com passinhos pequenos, tijolinho, e depois, muitas das vezes, elevação de uma estrutura de uma parede. Vamos lá, Fluminense, quero ver vocês muito bem, grandiosamente, como merece a torcida tricolor. Fui!